Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, está começando aqui no canal 16 mais uma edição do programa Câmara Mulher. E o nosso assunto de hoje é a maternidade na era digital. Uma maternidade que é compartilhada, curtida e comentada. Para falar sobre isso, está aqui comigo a psicóloga Eliana Bortolom. Boa noite, Eliana. Seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, é um privilégio, um prazer estar aqui. Obrigada. Então, antes de falarmos o que é ser mãe nessa era digital, nesse mundo virtual, é preciso a gente falar que a maternidade é uma experiência nova para a mulher, né? Quando nasce o filho, nasce uma experiência nova para a mulher. Acho que sim, bem importante a gente começar assim, falando sobre isso, porque nem sempre a gente se dá conta de toda a implicação, né? As mulheres, por vezes, são culpadas, se sentem culpadas e responsabilizadas, enfim, por uma série de questões que vêm junto com a maternidade, né? A gente costuma dizer, quando alguma coisa não vai bem com as crianças, de que essa criança não tem mãe, né? A gente costuma achar de que essa mulher fraquejou por conta de que não conseguiu dar conta, ou de que ela tem obrigação de querer ser mãe, ela tem o dever de achar que aquilo é um estado de plenitude, de bênção, né? E a gente sabe que isso nem sempre é assim, né? Que por mais que por vezes tenha esse momento na vida da maternidade, nem sempre e não durante todo o tempo, né? Gerar um filho, parir, amamentar, criar, educar, toda a responsabilidade que vem junto com a maternidade, ela implica numa série de mudanças na vida, na organização, na estrutura dessa mulher, que nem sempre ela está preparada e nem sempre ela conta com um suporte, vamos dizer assim, da família, da sociedade, da própria questão do trabalho, para dar conta disso tudo. Claro. Bom, e com isso, então, durante a gestação e no decorrer da maternidade surgem muitos medos, né? Normal que a mulher, principalmente a mãe de primeira viagem, tenha muitos medos. Tu acredita que é nesse momento que surge a internet como uma aliada para buscar ajuda para responder esses medos? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, a gente hoje, com a questão da internet, a gente tem uma configuração de mundo assim de que a gente tem uma informação na palma da mão, né? Há um tempo atrás, talvez de quando a gente tenha nascido, eu, você, né? As nossas mães não tinham isso. E para ter uma informação, elas precisavam ou conversar com alguém, ou buscar, ou fazer uma pesquisa, ou às vezes até esperar, né? Esse tempo de espera e às vezes até ficar com a dúvida, né? Fazia com que a gente aprenda, né? Se a gente vai pensar numa situação lá do aprendizado escolar, vamos dizer assim, quando a criança às vezes não sabe uma resposta e ela ficar pensando em possibilidades de responder aquela dúvida, às vezes faz com que ela chegue na resposta. Na maternidade é a mesma coisa, né? Só que hoje, o nosso jeito de se comunicar, a gente não tem mais esse tempo de espera, né? A gente tem lá na palma da mão, num clique, né? Ou em 3 ou 4 cliques, a gente tem uma informação. Nem sempre ela é correta, nem sempre ela é adequada, nem sempre ela nos ajuda. Mas a gente tem alguma saída para alguma coisa que nos angustia. E isso às vezes pode piorar, né, a situação por conta de que a informação pode vir em desacordo com aquilo que eu vinha pensando, com aquilo que eu estava pensando em fazer, né? Tem algumas situações que são difíceis da gente vencer, com os filhos, né? Lá a criança com cólica, a hora de amamentar, a hora de botar para dormir, fazer comer, né? São todas etapas a serem vencidas na relação dos pais, né? Eu diria que daí não é só da mãe, né? Eu acho que é uma coisa a gente pensar com os filhos, que é uma experiência única daquela família, daquele casal, daquela dupla de pais, ou daquele pai sozinho, ou daquela mãe sozinho com aquele filho, que é difícil a gente encontrar uma regra, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Acho que essa é uma máxima da psicologia que continua sendo verdade, né?
Por que isso? Porque se a gente vai pensar até na mesma família, com o mesmo pai, com a mesma mãe, com a mesma avó, os dois filhos não são iguais, né? Porque é uma relação diferente, porque a gente tá diferente, a mãe tá diferente, o pai tá diferente, o trabalho é diferente, a configuração da família, a própria questão da irmandade, da fraternidade é uma coisa que influencia bastante, de ter ou não o irmão mais velho, né, de passar ou não por essa conflitiva. Então são vivências de que quando a gente tenta encontrar uma solução fora dali, né? Porque quando eu busco lá na internet, eu vou ter uma saída fora da minha realidade e às vezes muito idealizada, né? Porque quando a gente vê lá aquela família de novela que a gente diz, né? Aquela família perfeita, onde está tudo certo, a gente sabe que na prática isso é muito difícil de acontecer. E às vezes isso frustra aquele casal que está passando, ou aquela família que está passando por uma situação muito delicada, né? E acho que esse recorte em relação às mulheres, ele ainda é pior, por conta de que a gente ainda é responsável por não ter dado certo, não só a questão da maternidade, mas a questão da instituição família, com né? Certeza. As mães ainda são responsáveis pela família estar bem. Uhum. Tu falava antes que antigamente as mulheres buscavam conselhos com as suas mães, com as avós, com as amigas, e agora então com a internet mudou. Muitas vezes nos grupos, né, são grupos de WhatsApp, Facebook, nos blogs, sites, elas conversam com mulheres que elas nem conhecem, né? Então, isso tem se tornado cada vez mais comum, essa abertura. Bom, eu não te conheço, mas eu estou contando o problema do meu filho, da minha família para ti. Eu acho que esse jeito de se comunicar dá uma nova configuração para a questão da intimidade, né? Até pouco tempo atrás a gente fazia uma confissão dessas para alguém com quem a gente tinha uma intimidade, uma proximidade. Hoje isso não existe mais. Claro que isso é difícil a gente dizer não, vamos voltar, porque antigamente é que era melhor. Nós não vamos mais voltar, o que a gente precisa é se preparar para isso e preparar os nossos filhos, as nossas filhas para lidar com isso, né? Então, tem problema em eu conversar com quem eu nunca vi? Acho que não, né? A gente pode encontrar coisas muito legais em lugares em que a gente talvez nunca vá pessoalmente, né? Mas a gente pode conversar. Acho que este não é o problema. O problema é quando eu sofro por não estar igual a ti. Aquela situação de que eu tô vendo, né? É quando eu transformo a minha vida numa busca incessante para dar conta de ser igual a alguém que eu nem conheço, né? Ou quando eu me coloco numa situação constrangedora, quando eu exponho uma situação minha, né? A gente vê, eu participo de muitos grupos, né, de WhatsApp, de rede social, de mães, de colegas de trabalho, enfim, às vezes a gente se coloca, às vezes eu fico pensando, meu Deus, né, a gente conhece as pessoas com quem tu tá falando, tu tá expondo ali uma situação da tua família que nem sempre todo mundo que está sendo exposto gostaria de estar. Com certeza. Né? Então acho que a gente acaba numa exposição e isso pode tomar uma proporção para além daquilo que eu planejei no começo quando fiz aquele desabafo, vamos dizer assim. Né? Uma mãe que se queixa lá da relação com o marido, daqui a pouco isso toma uma proporção muito maior do que ela imaginou quando fez isso. Essa troca de experiências também ela acontece muito pelas mães se identificarem uma com as outras. Eu tenho o mesmo problema que o seu, poxa, então aqui eu tenho uma amiga, eu tenho uma troca de experiências positiva. Eu acho que a gente tem experiências bem positivas em relação a isso, né? De fato, acho que isso também ajuda com que as mães possam se dar conta de que elas não são as únicas no mundo, né? Porque eu acho que a questão da culpa é um tema que acompanha muito a questão da maternidade, né? As mães se sentem muito culpadas e são culpabilizadas, né? A gente tende a fazer isso, né? A responsabilizar, a primeira ideia sempre da gente é pensar que a mãe tem uma culpa, né? Que a culpa é da mãe, né?
o que foi que esta mãe fez de errado, onde é que estava a mãe dessa criança que essa criança se machucou, né? Onde é que estava a mãe dessa criança que essa criança não trouxe lanche, onde é que estava a mãe dessa criança que essa criança não fez o tema, né? Como se só tivesse mãe na vida, Exatamente. né? E acho que essa questão de dividir esse cansaço, porque essa mãe não deixa de ser a profissional que é, não deixa de ser mulher, não deixa de ter a sua vontade, não deixa de ficar doente, de ser os seus compromissos de trabalho, os seus desejos e até aquela vontade de não fazer nada, né? Porque às vezes a gente tem... acha que as mães não podem fazer isso, né? Não pode, me deixa quieta aqui, não quero falar com ninguém, né? Eu quero só ficar quieta. Claro. A gente acha que isso é feio. Como pode uma mãe não pode pensar isso, né? Essa coisa do sagrado, que é uma mentira que nos contam, né? Como mulheres, assim, a gente não vira nenhum ente sagrado porque a gente vira mãe, né? As mães têm raiva, as mães têm ódio, as mães erram, né? As mães erram, as mães não sabem o que fazer, né? Então acho que isso é muito legal. Desses grupos, ele ajuda com que a gente se dê conta disso, como mulheres do mundo, vamos dizer assim, né? A questão da feminilidade, a gente vai se dando conta de que isso é uma coisa que não está só comigo pessoalmente. Eu consigo entrar em contato com outras mulheres e consigo aprender isso. Bom, e como tudo que a gente faz na internet, é preciso dosar as informações, né, que as mães recebem. Eu acho que isso é até um alerta que a gente pode fazer aqui para elas, ter cuidado, né, saber usar com bom senso e limites a internet, os grupos. Eu acho que é isso. Acho que tem primeiro essa questão da questão da exposição, assim, né? O que eu coloquei na internet é do mundo, né? Não tenho como eu controlar, né? Eu não tenho, e isso é difícil, né, de a gente poder explicar para as crianças. Eu vejo isso, né, com os meus lá, assim, do quanto é difícil que eles possam compreender isso, de que não é só uma coisa que eu mandei para alguém, não fica só para alguém, né? Isso toma uma proporção de que independe da minha vontade, do meu desejo, de como eu tinha planejado, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que se dar conta, né? E a gente vê às vezes algumas coisas que viram notícia, que a gente acha até legal, assim, né? Que a pessoa faz um desabafo ali e todo mundo, né? Vai compartilhando aquele troço, mas a gente fica pensando, será que a pessoa que fez isso queria isso? Ou pensou que isso podia tomar uma proporção tão grande? Então, acho que isso é uma coisa, né? Da gente se dar conta do que a gente coloca. E depois aquilo que eu vou aplicar, né? Saber de onde vem. Porque assim como tem gente muito legal que conta, né? Experiência muito positiva, que publica estudos interessantes, que publica pesquisas que são importantes, que dá dicas assim que podem de fato nos ajudar, né? A gente tem ali grupos muito legais que estão na rede aí, né, na internet, que podem nos ajudar na questão da relação com os filhos. Tem muita gente que está ali só para sacanear, né? Assim, só para fazer com que para aumentar esse sofrimento materno, vamos dizer assim, né? No sentido de fazer chacota mesmo, né? De fazer piada, de ver de colocar as pessoas em enrascada. Então, antes de eu sair por aí, ou compartilhando e utilizando isso na minha vida prática, né? De que eu possa pensar um pouco da onde que veio, né? Essa coisa do fake news, assim, é uma coisa que a gente ainda não consegue dimensionar do quanto isso faz mal para as pessoas, na questão da subjetividade, vamos dizer assim, né? Porque às vezes quando a gente vai pegar a notícia ruim, ela já está numa proporção, ela já invadiu tanto a vida das pessoas, de que é difícil a gente desfazer aquela história, né? E às vezes a gente acaba, por exemplo, nessa história atual agora da questão das vacinas, por exemplo, né, o quanto isso faz mal para as pessoas, né? Numa onda que ninguém mais sabe de onde começou, ninguém sabe de onde veio. Quando tu vê, bom, nós estamos com doenças erradicadas no Brasil há muito tempo, e bom, e agora então o que nós vamos fazer? Mandar matar as mães, né? Porque a saída é essa, né? Culpabilizar de novo. Onde já se viu as mães que não levam seus filhos vacinados? Mas será que é assim, que é tão simples assim o problema, né? Isso que eu quero, assim, que a gente
possa pensar, será que é o simples fato de que a mãe não leva, ou onde é que está isso? É difícil da gente saber onde é que começou essa história, né? Então, o quanto tem dessa questão, por exemplo, dessa coisa, dessas correntes de internet, de WhatsApp aí que a gente, né? Muitas vezes compartilha, nem sabe e recebe, não sabe de onde veio, né? E acha, meu Deus, olha só que horror, vou mandar para todo mundo alertar, e às vezes não é um alerta, né? Às vezes é uma coisa que é isso, que é só para sacanear, né? Mas às vezes é uma brincadeira de tão mau gosto que toma uma proporção, né, que é difícil agora da gente fazer um processo de reversão. Com certeza. Eliana, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa. Em seguida, nós retornamos com outras informações sobre a maternidade nessa era digital. Nós já voltamos. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre a maternidade na era digital. Aqui comigo está a psicóloga Eliana Bortolom. Eliana, a gente falava sobre os limites da internet. A sociedade impõe padrões, por exemplo, na amamentação. Mas é preciso a gente falar que as mulheres busquem conselhos, sim, na internet, se elas acham, né, que devem, mas nunca deixem, por exemplo, de procurar especialistas quando elas estão com algum problema, por exemplo. Sim, acho que isso é bem importante. E nem sempre o que vale para um vale para outro, né? Acho que essa também é uma questão bem importante a gente pensar por conta... a gente vai pensar na amamentação, por exemplo, né? A gente tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que a gente deva amamentar até os 2 anos ou mais. Por que isso, né? Porque a gente sabe do benefício do leite materno, do quanto é importante, né? De que cria vínculo, que ele é muito mais do que um leite, né? Assim, que não há leite que substitua por conta disso, de que ele ajuda, né? De que a mãe esteja presente. Bom, essa é uma orientação. A gente sabe que, junto com isso, as mães têm uma obrigatoriedade na questão do trabalho, que por vezes elas se esgotam, né, na questão da amamentação. Então, não necessariamente ela vai conseguir chegar aos 2 anos amamentando com qualidade de vida para ela também. Bom, isso vai criar prejuízo para a criança? Talvez não, né? Talvez deixar de amamentar antes disso traga mais benefícios do que ela insistir num processo por conta de que ela viu na internet, né, de que isso é importante, né? Acho que isso é legal da gente pensar. E aí, claro, é difícil às vezes para a gente decidir isso sozinha. Quando é que eu devo deixar de amamentar? Até quando? Eu estou amamentando certo? É suficiente? Né? São dúvidas de que aparecem assim para as mães. Bom, então é isso. Procura teu médico, procura teu psicólogo, procura teu terapeuta. Tem uma rede de apoio em relação à amamentação, por exemplo, bem construída, né? Com vários profissionais que estudam e se dedicam a isso, que podem te ajudar muito mais do que um acesso, né, a uma rede, ou do que um depoimento, porque eu posso vir aqui fazer um depoimento lindo, né, cheio de encantamento em relação ao amamentar, né, que eu acho que sim, que é um ato de amor. Tive essa experiência, é belíssima, né? Mas eu não posso vir aqui e dizer que foi sempre 100%. Na né? prática, não. Na prática, assim. E para algumas mulheres isso é mais sofrido ainda por conta de diversos fatores, né? Então, eu acho que qual é a nossa responsabilidade como mulher? Ajudar que as mulheres possam viver isso da melhor forma para cada uma, né? Às vezes tem alguma questão que impede a mãe de amamentar, e isso vai impedi-la de ter
todo o benefício que a amamentação traz, da questão da vinculação, da questão da proximidade, nem sempre, né? Às vezes a gente costuma dizer que às vezes a gente vê a mãe amamentando que não está nem olhando lá, e às vezes está lá uma com a mamadeira muito mais aconchegante, né? Então não há um padrão definido. O que tem às vezes é uma vida irreal, né? Assim, nessa questão da internet ali, com uma coisa da fantasia, assim, né? Fantasiada, mascarada, maquiada, e que a gente sofre por conta da minha vida não ser igual àquela, né? Do folhetim ali, assim, de eu não sei. Então a gente tem que não se culpar e não correr atrás disso, né? Acho que isso é importante. Com certeza. Bom, Eliana, e a internet também é usada pelas mães de outra forma hoje, que é para entretenimento dos filhos. Tu acha que existe uma idade ideal para as crianças começarem a usar o celular, por exemplo? Porque a gente vê cada vez mais cedo, né, os nenês assistindo um vídeo, um filme, um desenho no celular, por exemplo. Acho que isso também é difícil a gente ter uma resposta, assim, né? Os estudos dizem que até os 2 anos de idade não há justificativa para que a criança tenha acesso a qualquer estímulo do tipo celular, digital, televisão, né? Não faz sentido para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança que ela seja exposta a esse tipo de estímulo, né? Até os 2 anos de idade. Por quê? Porque estamos lá no processo das sinapses, então, do cérebro sendo construído. A gente precisa ter um recurso muito mais palpável, né? Se a gente vai pensar na tela da TV, por exemplo, ela é uma tela plana, né? Com muito mais informação do que a capacidade de processamento da criança muito pequena, né? Então, eu acho e recomendo de que as crianças muito pequenas não precisam, né? A gente sabe que os aparelhos eletrônicos são utilizados também por uma falsa contenção, vamos dizer assim, né? Uma espécie de fuga para os pais. Assim, eu me surpreendo, por exemplo, com aquela cena do restaurante com um tablet em cima da mesa, né? Eu fico chocada, assim, com a incapacidade aquele círculo familiar de se organizar para poder comer junto, né? Porque é isso, então, como a criança não para, eu não sei o que fazer, eu taco um tablet em cima da mesa e aí, bom, então nós podemos almoçar, né? Porque alimentar uma criança, fazer com que uma criança alimente, dá sujeira, faz barulho, não é como se a gente tivesse só os adultos, né? Ela precisa ser lembrada, ela precisa ser monitorada, ela precisa de ajuda, ela vai derrubar, ela vai sujar. Tudo isso faz parte do processo de aprendizagem. Se eu boto um aparelho ali na frente e eu alcanço na boca, primeiro que a criança não tenha consciência sobre o que está comendo. Isso é um agravante lá para as questões corporais depois e até de obesidade que a gente estuda hoje, né? Então, a criança precisa ter consciência sobre o que está ingerindo, né? Não ficar lá socando comida. Depois, bom, ela precisa receber um comando e saber, né? Senta, vamos comer, senta, vamos comer. Isso a gente percebe que as famílias têm dificuldade de fazer isso e aí acabam recorrendo a esse instrumento que não é educativo, porque o que acontece depois, aí qual é o problema? Vai lá para a escola, a professora não vai poder fazer isso, né? Lá na escola não tem um tablet para cada um, pelo menos, para não ficar quieto, fica aquele círculo de desobediência e de inquietude, assim, das crianças, por conta de que elas aprenderam a só se aquietar e se acalmar quando estão na frente do aparelho eletrônico, e aí a escola não dá conta, e aí a gente tem o quê? Um diagnóstico de hiperatividade, e aí a gente começa a medicar essas crianças muito cedo, né? E aí então a gente tem hoje, é uma coisa que não tem fim, né? Assim, então a gente vê adolescentes, então depois com uma história de uso de medicação há muito tempo já, com pouca capacidade de simbolização, porque não aprenderam a lidar com as suas frustrações, não tiveram os limites, não souberam o não. Aí tem dificuldade lá na escolha profissional depois, né? Que a gente sabe que tem, além das dificuldades do aprendizado,
tem dificuldades na escolha profissional, problemas de ansiedade. A gente tem esse diagnóstico, que eu também não gosto desse nome, mas enfim, do transtorno do pânico, né? Assim, que tem muita gente com essa história que não sei o que eu sinto, não sei o que eu faço, eu tenho medo de tudo, né? Bom, o que é isso? Eu não sei de onde vem, não sei para onde vai, não sei o que fazer com isso. Isso se a gente vai recorrer né, tem que ver com essa questão dessa falta de simbolização anterior, assim, né, com essa incapacidade de lidar com a história do agora, está na hora né, você não terá o seu... porque a criança, eu costumo dizer aquela cena da criança tirada no mercado, lá no chão, né, a criança querer o chocolate, o salgadinho, o sorvete, né, não é o problema, né? Todo mundo quer, né? Quando a gente vê uma barra de chocolate no supermercado, a gente pensa, ai, que delícia comer isso, né? Então, a criança pedir não é o problema. O problema é eu dizer para ela, não vou te dar, ele bom, se ela se atira no chão, eu dou. Eu ensino ela que se ela se atirar, eu vou dar, né? E aí eu acho que essa história do aparelho eletrônico é a mesma coisa, né? Elas senão ninguém come aqui hoje, então tá aqui. Então eu tenho um pouco de receio em relação a isso. Eu acho que as crianças cada vez menos brincam, cada vez menos simbolizam, né? E aí aquilo que a gente falava antes dessa coisa da espera, né? Esse é um conceito assim que a gente também vem estudando assim e se dando conta do quanto a gente perdeu isso, né? Quando a gente era criança, quando eu era criança, a gente tinha que esperar, né? Esperar o Natal, né? Para ganhar um brinquedo, esperar o dia do aniversário, esperar o domingo para não sei o que. Eu lembro que a gente tinha que esperar o sábado para ganhar um gibi, né? Para poder ganhar o gibi novo. E a gente esperava, né? Assim, e todo mundo sobreviveu a essa frustração, com né? certeza. É um mal necessário, assim, né? Que gera emoção a gente também. tinha... eu não consegui fazer o tema, então eu tinha que esperar o outro dia, né? Para chegar na sala de aula e conversar com a professora e a professora tentar me explicar de novo. Eu não fui na aula hoje, eu tinha que esperar outra vez que eu fosse na escola para copiar o quadro. Hoje tudo tem que ser agora, WhatsApp, né? Me mandem agora, eu não entendi. E aí, assim, às vezes eu vejo que a gente se organiza e cobra, né? Uma coisa que... Calma, gente, né? Vamos primeiro fazer esse caminho da espera, vamos conversar com a escola, por exemplo, né? Em relação aos pais, assim... Vamos entender com a professora o que está acontecendo, porque eu acho que essa coisa da espera a gente tem dificuldade de fazer. E aí eu acho que a gente dá o acesso para a criança muito cedo, a criança não tem capacidade, então eu exijo dela que ela consiga administrar uma coisa que ela não consegue, porque aquilo chapa, né? Aquilo bloqueia, né? O aparelho eletrônico, assim. Também depois de uma certa idade, né? A gente falava dos pais usarem o aparelho na criação dos filhos, mas depois de uma certa idade, principalmente depois de ingressarem no colégio, as crianças querem, elas mesmas pedem, né, os aparelhos celular, computador. Também é preciso colocar restrições de acessos para eles, Eliana, também. Claro que nem tudo as crianças podem ter acesso, podem fazer de imediato num aparelho eletrônico. Eu acho que, assim, tem, em relação às crianças, assim, num primeiro tempo eu acho desnecessário. Num segundo tempo ali, vamos pensar da educação infantil, até os primeiros anos ali, né? Não vejo a menor necessidade da criança ter o acesso. Eu acho que o que a escola, de um modo geral, as escolas oferecem é suficiente, né? Que são encontros com a questão da tecnologia eventuais. Mas não vejo justificativa para que a criança tenha, cada um, o seu próprio aparelho, né? Depois de um tempo, é difícil que a gente consiga dizer para os jovens e adolescentes, enfim, de que eles não terão o seu celular, né? Então, acho que, bom, como é que a gente faz isso? Acho que a gente tem que, ao mesmo tempo, a escola como instituição, aprender a utilizar isso para o bem, né? Acho assim, os professores têm que se preparar e poder desafiá-los para que eles possam utilizar isso de uma forma mais adequada, no sentido de, bom, fazer pesquisas, usar isso...
se eu não consigo tirar na aula, se todo mundo está ali dando um jeito escondido, bom, então vamos botar em cima da mesa e vamos estudar. Então os professores têm que estar preparados para isso, né? Isso é uma coisa. E outra coisa, sim, eu acho que é restringir. Não, também não há motivo para que todas as crianças tenham acesso a todas as redes sociais, né? Ao tempo todo... Online, né? 24 internet, horas. à vontade. Isso, não precisa assim, né? Uma criança de 10, 12, 13 anos tá 24 horas, ele sobrevive sem ficar algumas horas olhando para o celular, né? E tu falava de aproveitar as vantagens. Também existe o sentido que a internet ajuda, né? No próprio dever escolar, nas pesquisas, sites educativos, então tem limite para tudo, ela serve também para o bem. Eu acho que a gente tem que se dedicar mais a isso, né? Assim, a produzir coisa boa, a curtir, compartilhar coisa boa, né? E essa coisa assim, bom, o que eu posso aprender, né? Usando a internet, o que eu posso descobrir, né? O que é possível saber que eu não sei, se eu não saberia, né? Que é aquilo que quando eu era criança a gente tinha que ir para a biblioteca, pegar uma pilha de livros, né? Bom, agora são várias janelas no computador, mas então assim, o que é possível que eu possa aprender utilizando aquilo? Bom, não é só para conversa, jogar a conversa fora, ou só para quem está mais bonita, ou, né? Ou nesse desafio para se exibir, ou nessa competição escravizante, assim, né? Que a gente faz com as meninas desde muito jovens, né? De quem é a mais bonita, de quem está mais maquiada, quem tem a roupa melhor, quem está com o corpo, né? Que a gente percebe que os jovens às vezes entram, né? A gente vê aí essas questões graves que às vezes acontecem. Quando tu vai ver, começou com uma brincadeira, né? Disso, né? Vamos todos agora foto maquiada. Bom, que proporção isso pode tomar, né? Então eu acho que a gente tem que se dedicar, assim, a gente adulto, né? Se dedicar a ajudá-los a ter uma outra experiência com a internet. Mas para isso a gente precisa ter, né? Assim, a gente precisa se policiar no tempo, que é a história do largo celular, ter o tempo do afeto, né? Ter o tempo da questão pessoal, do que é mais importante. E aí eu acho que é a coisa, o que é mais legal de uma experiência, de um passeio, é o melhor selfie para estar em todas as redes, né? Ou é a experiência do passeio propriamente dito, né? Que registro eu posso fazer, né? Que isso também pode dar errado, né? Que essa questão do erro, do vamos juntos, do reconstruir, do esperar, que são coisas que a gente acaba perdendo com a instantaneidade da internet, assim. Com certeza. Eliana, com essa tua mensagem, né, a gente vai encerrando o nosso programa hoje, né? Fica então o conselho, a dica de que sim, a internet pode ser usada tanto pelas mães quanto pelos filhos, mas tudo com limites, né? Com limite e com amor, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Muito obrigada, Eliana, pela tua disponibilidade e participação aqui na TV Câmara. Eu que agradeço. Nós agradecemos também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher. Uma boa noite para você e até a próxima semana.